Tudo bem? Esse daqui então é a segunda parte, né? Esse vídeo é a segunda parte da aula 1, tá? Como eu falei ali pra vocês, o que é esse lance do pertencimento, né? De acolher, né, a mãe tóxica, né? De fazer as pazes com essa mãe. É muito importante isso, né? E eu vou falar sobre isso porque foi uma experiência minha, pessoal, e é a experiência que eu mais vejo das pessoas me relatarem. Né? Tem aquele caso também, como eu coloquei lá pra vocês, tipo, da mãe que é super protetora demais, né? Que zela demais, que é, meu nenenzinho pra cá, meu nenenzinho pra lá. A criança, né, vai se tornar um adulto dependente. Isso é muito perigoso também, né? Porque a criança que ela vai ser dependente, ela nunca vai ter, né, capacidade pra fazer as coisas. Ela sempre vai contar tudo pra ela sempre vai deixar que o outro vá na frente dela e não ela, né? Tome as rédeas da própria vida, o comando da própria vida. Mas falando sobre a toxicidade. Esse lance do pertencimento, né, é quando tu acolhe, é quando tu traz aquela pessoa pra tua vida, né. Então eu vou falar uma coisa bem pessoal pra vocês que aconteceu na minha vida. Não tem problema, né, eu falar sobre isso, tenho certeza que muitos de vocês também relatam as experiências pessoais que vocês tiveram, pra mim também não tem problema. Até porque é uma coisa pra gente trazer justamente pra diálogo e pra que a gente consiga resolver, né? Eu, com 12 anos de idade, né? Eu cheguei na minha mãe e questionei ela como é que... sobre vida sexual. Como é que era sexo? O que era o sexo? Né? E ela disse assim que ela não podia me falar sobre isso, porque ela não teve nenhuma experiência boa. Era uma pessoa assim muito, sabe? Uma pessoa cheia de dor, assim, ela era. E aí, então, eu descobri por ela mesma que ela foi vítima de abuso sexual quando criança. E esse abuso era feito pelo irmão dela. Ela tem 2 irmãos e era um desses que fazia. A minha primeira reação, né, foi perguntar, nossa, tu não contou pra tua mãe? Sim, eu contei, mas ela não acreditou. Então, ali na minha infância, acabou, né, a figura da avó. E aí eu tinha muita raiva. Eu tinha assim, nossa, desprezo, sabe? E quando tu sente, né, quando tu detém esses sentimentos por alguém, ou a gente traz esses sentimentos com a gente, né, de rejeição, que né, a gente tá falando lá sobre aqueles sentimentos que vêm lá desde o útero, né? Por exemplo, a mãe que tem que ela sente a rejeição ao bebê, por exemplo, se alguém não quis o bebê que ela tá esperando, a criança vai sentir aquilo, né? E tem esses outros sentimentos que é quando a gente coloca no outro. Por exemplo, se eu estou sentindo raiva de alguém, não vai atingir em nada aquela outra pessoa, né? Vai ficar em mim aquele sentimento. Então aquilo faz mal, pra gente, né? Então por isso que agora nessas primeiras aulas eu vou falar muito assim, ó, dar vários exemplos pra vocês, mas dentro do nosso conteúdo, né? Pra que vocês entendam esse lance do perdão e da culpa também. Então, quando eu fiquei sabendo sobre isso, né, eu fiquei com muita raiva da minha avó, e por muitos anos eu fiquei, né, me perguntando como isso aconteceu, como é que deixaram isso acontecer, mas como é que isso acontece com uma pessoa e tal. Eu consegui curar isso quando eu realmente busquei, né, fazer os cursos que eu faço, né, no caso, né, com terceiras pessoas, e também procurar me conhecer mais através de tudo isso, né. Então, qual a importância de tu trazer esse acolhimento, de tu entender isso? Tu vai aprender, né, que tu não pode julgar, que tu não pode apontar isso, aquele errado, esse erro comigo. Por quê? Olha só, tudo o que a minha mãe projetou em mim na minha infância foi por conta do condicionamento que ela viveu, né? É uma pessoa que não teve infância, né? Então, ela passou tudo isso pra mim. Eu fui criada com ela foi uma mãe, né, daquelas que comandava, que eu não tinha opinião, e eu fui criada como uma pessoa submissa. Então, pra ser submissa, né? Então, por que ela fez isso? Essa foi a forma que ela teve, né, de trazer à tona uma forma de defesa dela, né? E eu fiquei ali. Então, quando que eu consegui me livrar disso? Como que eu consegui, assim, acordar pra vida, né, sobre isso? Foi quando, exercendo o meu autoconhecimento, enfim, eu percebi que isso deveria ser curado. Não deveria ter, né, ninguém culpado, não deveria ter uma avó culpada, enfim. E eu percebi muito algo que eu sempre venho falando também pra todo mundo que me acompanha, que tu tem que exercer
também muito, no momento que tu te resolve emocionalmente, é a tua autoconfiança. Tu vai desenvolver a tua autoconfiança, né? Então, o que eu vi durante muito tempo? A minha mãe, ela, uma senhora já, né, de 50 e poucos anos, que ela recorre, a mãe dela, a minha avó ainda é viva, ela tá com 83, eu acho. Então, ela tá sempre buscando a validação dela como pessoa pela mãe dela, né? Então, é uma senhora de 50 e poucos anos que ainda fica naquela situação assim de ela precisa me valorizar, ela precisa me enxergar, ela precisa me dar o carinho e o afeto que ela não me deu, né? E entra muita coisa aí, né, gente? Entra um pouco também, como eu sempre falo também, né, que as pessoas confundem, não teve aquela troca de carinho, de afeição, de afeto, vai pro mercantilismo, né, a pessoa acaba virando assim, as emoções acabam virando um escambo, né, tipo, não, eu te ajudei nisso, ou eu fui omissa contigo nisso, agora eu vou ter que te ressarcir de alguma forma. Não existe isso, né? Então, eu resolvi fazer mais esse vídeo pra vocês, para que vocês entendam que esse lance do pertencimento, de tu trazer alguém, né, que foi tóxico pra ti, tu abraçar isso, é para que tu fique bem resolvido com isso da melhor forma possível, tá? E não que tu fique atrás daquela pessoa que, né, te xingou, aquela pessoa que de alguma forma te prejudicou, aquela pessoa que não há nenhum, não tem nada pré-estabelecido ali para acontecer um relacionamento de verdade. Por que a gente simplesmente ir atrás de alguém buscando ser validado pela outra pessoa não faz efeito? Porque isso é loucura, né? Ninguém vai me validar. Sou eu que tenho que me validar como pessoa primeiro. Então, como que você dá isso? Eu me valorizando primeiro, né? Eu exercendo meu amor próprio primeiro. Eu me amando, eu me aceitando. Então, eu vou poder, né, ficar bem com as outras pessoas também, aceitar elas como são, enfim. Então, esse lance do pertencimento tu vai fazer contigo mesmo. Tu não vai precisar procurar a figura materna, né? Se alguém, por exemplo, se a mãe não tá mais nesse plano também, não tem problema. É tu fazer um tipo de exercício que eu vou ensinar pra vocês agora na aula 2. Eu não ia colocar exercício agora já de cara, né? Mas não resisto. Pra que a gente fique bem com isso, né? E os exercícios, gente, é muito importante em qualquer prática, qualquer exercício, tu repetir eles, né? Tu ter constância neles, porque aí eles vão colar, vão pegar, né? Então, tu tem que ser uma coisa, né, gradual, porém que tu tenha essa disciplina de ir fazendo para que aquilo agregue mesmo para resultado para ti. Então, resumindo, eu só resolvi fazer esse segundo vídeo para vocês para explicar que o pertencimento, é como se fosse o perdão, né, que as pessoas popularmente chamam. Que, porque você precisa perdoar o fulano, perdoar o ciclano para você, né, prosperar na vida. O perdão, ele não existe. Vocês vão entender ainda isso. E a culpa também, ela não existe. Porque se tu compreender bem todo esse lance do condicionamento, tu vai entender isso. O condicionamento, ele vem daí, olha só. No caso, a minha avó veio condicionada. Ela perdeu a mãe dela super cedo, ela teve que criar os irmãos, ela não teve infância também. O que ela fez com a minha mãe? A mesma coisa. Aguenta. Ela, né, se fazia de surda porque estava acontecendo com a filha dela, não estava nem aí. E vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A minha mãe, que ela fez comigo, eu também. A minha mãe era machista comigo, inclusive, porque eu acho que ela tinha até vergonha de ser mulher por tudo que aconteceu com ela, né? Então ela projetou aquilo em cima de mim. E eu consegui quebrar esse vínculo aí para que eu não projetasse na minha filha. Porque se eu não tivesse quebrado isso, se eu não tivesse, né, conseguido me sobressair dessa situação, eu teria repetido de novo. De que forma eu quebrei? Trazendo a nível consciente tudo o que aconteceu, exercendo o meu autoconhecimento, avaliando, compreendendo por que aconteceu isso, por que ela fez isso, né? Ela fez isso intencionalmente, ela era ruim, né? Não. Toda pessoa, ela vem ali de uma ordem, né? De um condicionamento, de uma sujeição, né? E ela está vendo alguma forma de sobreviver. Por isso que ela vai projetar no outro aquilo que passou com ela. Até porque foi
o referencial de vida que ela teve. Por isso que a gente está falando muito sobre isso, sobre referenciais. Né? Então, no momento que tu quebra isso, que tu tenta entender, compreender, né? Tu tá curando, literalmente. Isso é o curar uma linhagem. Né? Então, tu vai poder passar para a próxima pessoa o melhor. Tem muitas pessoas, né, que me dizem que, por exemplo, hoje elas dão uma educação bem diferente do que elas tiveram, né? Vocês estão fazendo isso, né? Só que a gente pode sempre dar uma ajustada melhor. Agora, o que eu gostaria de deixar muito claro, por isso que eu resolvi fazer esse segundo vídeo, é que vocês não precisam ir se submeter a alguém que não te valorizou, alguém que foi omisso, alguém, né? Nunca, jamais. Tu tem que te amar em primeiro lugar. Então, todo esse lance do pertencimento tem uma grande diferença de simplesmente ir atrás de alguém, né? Ou até alguém que já partiu, tu ficar com aquele sentimento de culpa, né? A vida por si, ela vai trazer também... Tem um lance assim, ó, gente, que quando tu não desperta pro que tá acontecendo de errado, as coisas vão te levando para aquilo. Por exemplo, assim, ó... às vezes uma pessoa ela não tá muito atenta, por exemplo, à alimentação dela, hábitos de vida saudáveis dela, e acontece uma doença. Né? Aquilo é o quê? É um despertar. Opa, teu corpo tá te avisando, tem uma coisa pra te arrumar aqui. Quando a gente tá levando a vida leva eu, né? Que muitas pessoas vão assim, e acontece um probleminha, por exemplo, sei lá, na área financeira, é um bip ali, ó. A vida te avisando. A tua fonte, a tua centelha te avisando. Deus, né, em ti te avisando. Olha, aqui tem um probleminha, ó. Pip, 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 pip. Vamos consertar isso aqui. Entendeu? Vamos dar uma olhada pra aqui. Então, esse lance de mãe, por exemplo, também, às vezes, se tu não procurou essa conciliação de uma melhor forma possível, o que que acontece? A vida te chama pra isso, né? Vai ocorrer, né, por exemplo, alguma coisa, né? Pra que tu tenha que se aproximar dessa pessoa. Ou às vezes que tu tá muito recorrente naquela mesma convivência sempre com aquela pessoa. A vida tá a vida que eu digo assim, a vida é tua centelha, a tua fonte. Deus tá em ti, né? Que tu tem uma parte de Deus em ti, tá te mostrando ali. Que alguma coisa tu tem que ver ali. Por que às vezes lá, né, quando a mãe já tá numa certa idade, aí tu tem que voltar a cuidar dela de novo? É porque tem que ter um laço ali. Ou às vezes tu também pode ter um probleminha e lá vem ela, por mais idade que ela tenha, ela te ajudar. Porque tu tem que ter tu tem que... Não é consertar, mas tu tem que reavaliar e trazer pra ti aquele laço, né? Ficar bem com aquilo. Se tu deixou algo mal resolvido, ficou de mal com alguém, né? E alguém, assim, que eu digo nesse sentido, né? Alguém que foi importante ali em todo o teu crescimento e evolução. Quando tu simplesmente deixa, né? Deixa. Meu filho, eu tenho um filho que mora lá, não sei aonde. Uma hora vai chegar que né, a vida vai te trazer pra aquela situação. Porque tu precisa, tu não pode, tu tem que olhar pra aquilo. Tu não pode simplesmente deixar o Léo, né? Então amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês, além do vídeo da aula, né? Da aula 2. Vou fazer um vídeo adicional também pra vocês, explicando um exercício pra gente fazer, tá? Sobre esse pertencimento, esse acolhimento, esse fazer as pazes com um familiar tóxico, a mãe principalmente, no início que a gente tá falando. E também a gente vai trocar mais uma ideia ainda sobre isso, para afirmar mais esse assunto, tá? Mas o tema da aula em si, a próxima já vai ser diferente. Mas sempre uma continuidade, né? Ao assunto para que a gente entenda o todo. Tá, gente? Obrigado. Beijos.